Boa Oi, noite, Karen, boa noite. tudo bom? Tudo bem? Tá me Seja ouvindo muito bem aí? bem-vinda. Já está Tá tudo, tudo tudo bem por certo, e aqui. você? Tava aqui. Ótimo, então. Deixar o pessoal entrar para nós iniciarmos a nossa live, Isso. né? Porque a gente tem bastante conteúdo, tem bastante gente já entrando. E aí já vou deixar tu te apresentar para o pessoal aí, Karen. Apertando aqui um filtro, porque o dia hoje foi cansativo. Foi cansativo o dia? Nós, contadores, sempre temos uns dias bem Demais. E cansativos, né, Karen? período de imposto de renda, você fica acumulada com as demandas do dia a dia e ainda com essa demanda extra. Porque não para, né? A vida da gente não para a gente atender imposto de renda, não. Vem tudo junto. Exatamente. Então, para o pessoal que está chegando aqui, colegas contadores, investidores, né, Karen, pessoas físicas, enfim, que querem se aprofundar um pouco mais nessa questão de ações, quem precisa declarar em 2023, quais são as novas regras, que sejam muito bem-vindos, certo? E a gente vai passar bastante conteúdo. Para lembrar, a Karen também tem o escritório dela há mais de 15 Isso. anos em Juazeiro, né, Karen? Então também pode colaborar bastante aqui conosco nesse conteúdo de hoje à noite. Antes de nós começarmos a nossa live, eu queria fazer um comentário para o pessoal que está assistindo, para que quem ficar conosco até o final da live de hoje, a gente vai fazer um sorteio de um e-book que eu preparei. E esse e-book, na verdade, ele tem não só assuntos referentes a investimentos, ações, mas sim todas as regras de imposto de renda. Então, para quem precisa fazer declaração ou contadores iniciantes, enfim, né, Karen? Os Então é e-books, bem os legal. e-books da E no Fabi final da são live, maravilhosos, no viu? final da live, Esperem até o final. Os e-books da oi? Fabi são maravilhosos. Esperem até o final. Ah, obrigada, querida. Na verdade, eu até comercializo ele por um valor pequeno, né? Mas no final da live eu vou fazer a publicação dele no meu feed, de uma postagem no meu feed, e eu vou falar uma palavra-chave. E aí, quem colocar essa palavra-chave lá, a gente vai fazer o sorteio e eu vou dar de presente o e-book, então. Então, vamos começar com esse nosso assunto de hoje, né, Karen? Que é bem extensivo. E a gente gostaria de começar a falar para vocês que a Receita Federal, esse ano, espera receber milhões de declarações, muito mais que o ano passado, porque cada vez as pessoas estão declarando mais, até por causa desses investimentos que fazem. Então, fala aí para o pessoal, Karen, qual é esse número que a Receita espera e o que a gente tem de trabalho Já pela frente. considerando a nova modalidade de obrigação dos investidores, né? Porque antes todo valor, todo investidor que fizesse investimento na Bolsa de Valores, mesmo que fosse de 5, 10 reais, era obrigado a fazer declaração de imposto de renda, né? Esse ano a Receita Federal Exatamente. decidiu focar nos grandes. Então, só vai ser obrigado as pessoas que investiram mais de 40 mil reais na Bolsa de Valores. Ah, deixa eu só. Tem gente falando que o O som está um meu pouco baixo, deu uma tá melhorada baixo? agora. Você falou. O meu tá Estou baixo? escutando? Eu estou te escutando normal. O seu pessoal tá dando para escutar? O pessoal tá escutando direitinho? Então tá. Tá, falou que ajeitou. Ok, ótimo. Qualquer coisa, vocês vão mandando Ajustando. aqui que a gente vai ajeitando. E as Uhum. perguntas também podem ir fazendo, né, Karen, que a gente vai respondendo. Eu vou acompanhando Então, como eu vocês ia aqui. falando, a Receita Federal Ótimo. já considerando esses maiores investidores, desconsiderando os menores, mesmo assim, ele espera receber 39 milhões de declarações esse ano, que já são 3 milhões a mais que foi o ano passado, né? Ano passado a declaração, foram recebidas 36 milhões de declarações. Aí uma dúvida bem, muita gente, Nossa, é muita muita gente. declaração, né?
Então é muita coisa para nós fazer e tem muita declaração Isso. pela frente, E uma né, novidade Karen? também que surgiu nesse ano foi um ajuste na tabela do imposto de renda. Só que vale lembrar, e a gente deixar aqui bem frisado, que esse ajuste que foi feito na tabela do imposto de renda, o aumento do valor da isenção só vai ser válido para as declarações que serão entregues no ano de 2024, que vão ser referentes ao ano calendário 2023. Para esse ano. Então tinha várias pessoas perguntando, vários contribuintes contadores já perguntando se isso já ia valer para esse ano, né, Karen? Vale frisar, então, bem lembrado, que isso só a partir do ano seguinte. Esse ano continua certo? valendo a regra antiga, né? Que é até R$ 1.904, arredondando o valor. Quem recebeu rendimentos tributáveis a partir de R$ 1.904 é obrigado a declarar imposto de renda. A gente tem bastante, como a questão da declaração de imposto de renda ela é bastante extensiva, né, Karen? A gente vai se ater hoje a falar um pouquinho mais da questão dos bens e direitos, como fazer a declaração dos bens, a partir de que valor a gente precisa declarar esses bens e direitos, que inclui terrenos, carros, enfim, todos os bens que a pessoa tem um nome, inclusive o que ela tem de investimento em ações e em banco, né? Quer falar aqui para o pessoal, então, desse valor e como é que funciona essa regra? É uma regrinha de aumento de patrimônio. Ops! Salário caindo. De aumento de patrimônio referente a bens, né? Lembrando que essa informação de bens, existe uma ficha específica na declaração que esses bens devem estar relacionados. Então, são bens móveis e imóveis, né? Então, aquela pessoa física que adquiriu bens, que no total daquela ficha lá preenchida, ela ultrapassou os R$300 mil, essa pessoa já passa a ser obrigada a declarar imposto de renda, independente da composição da renda, independente se teve renda tributável ou não tributável, né? Isso. Como a gente está fazendo uma live específica mais da parte de investimentos, vale lembrar o pessoal aqui que a gente está falando da regra dos bens e direitos, que é a partir dos 300 mil. Se tiver alguma outra questão, né, Karen, que faça ter a obrigação de rendimentos, enfim, já passa a ser obrigado também, independentemente do valor dos bens que tem o contribuinte. E assim, a gente observa que nos últimos anos, esse cerco da informação, né, essa predisposição da Receita Federal da informação antes do contribuinte declarar, ela vem sendo mais observada e mais recorrente em todos os órgãos. Ou seja, como é que a Receita Federal ela vai ter essa informação do que eu comprei como bens ou do que eu deixei de comprar? Quanto a imóveis, os cartórios de registro de imóveis já está transmitindo para a Receita Federal o número da matrícula do imóvel. Então, independente se você declara ou não, essa informação já vai estar lá, né? Quanto a veículos, existe também o cruzamento do número do Renavan do veículo, que também é vinculado ao número do CPF. Essas informações já estão lá. Quem faz aplicação no banco e grandes movimentações, o próprio TEF do banco também já faz essa informação para a Receita Federal. Então, os contribuintes, os nossos clientes acabam perguntando bastante. Nossa, mas quando eu sou obrigado? Né? Tem uma série de questões que precisa ser verificado na questão de obrigação, certo? Então, imóveis, o próprio, como você falou, o próprio registro de imóveis, o próprio cartório já está mandando para a Receita Federal. Então, não é porque tem um bem lá ou comprou e não quer declarar. Não é mais assim, certo? Nós temos que deixar bem claro que não tem mais como nós não declarar o bem na declaração do contribuinte. Lembrando que essa questão dos bens imóveis, né, Karen, vale lembrar os contribuintes e também da questão de ações, compra e venda, que teve essa mudança, que quem comprava, vamos falar um pouquinho sobre ações primeiramente, para depois de passar para a parte do ganho de capital. Acho que pode ser, né? Para a gente seguir E aqui o pessoal está entrando, gente, sejam muito bem-vindos,
Bernadette, tudo bem? Ah, show, gente. Vão perguntando as dúvidas de vocês, tá? Que a gente vai respondendo aqui à medida que vocês forem perguntando. Pela questão das ações, quem comprava e vendia ações era obrigado a Sim, fazer declaração, certo, ainda tem cara? dentro do valor, né? E Ainda tem agora a dentro do gente teve uma valor. A Receita mudança. Federal decidiu focar nos maiores, né? Porque como essa parte de investimento começou a ser muito divulgado em jornais, na mídia social, digital, então o número de investidores, aventureiros e pessoas que querem experimentar a questão dos investimentos em bolsa de valores aumentou muito, né? Então passou a ser uma obrigatoriedade que, falando em volume de informação, a Receita Federal não consegue tratar tudo. Então o foco agora vai para os maiores, né? Quem investiu acima de 40 mil reais. E lembrando também que quem faz investimento em trade, né? Quem costuma operar na Bolsa de Valores, o ideal é que tenha uma assessoria contábil mensal. Por quê? Porque as vendas das ações, os ganhos sobre as vendas das ações vão incidir em imposto de renda, né? E esse imposto de renda é de competência mensal, ou seja, ele vai vencer no mês subsequente à data que você fez a operação. Então, se você está deixando de recolher esse Isso. imposto de renda dessas ações, dessas operações de venda, provavelmente você já está inadimplente na receita, né? Exatamente. Então, assim, ó, vale lembrar que o pessoal também, né, por essa questão que você até comentou aqui, que está bem comum as pessoas hoje comprarem ações, né, que até 20 mil reais está isento de fazer pagamento de Isso. imposto de renda, certo? A partir desse valor já tem tributação. Então, precisa ter muito cuidado com essa questão, certo? Então, mas antes, qualquer tipo de compra de qualquer um, 10 reais que seja, como você já comentou, já era obrigado a fazer imposto de Isso. renda, né, Karen? Ótimo. A parte, sim, como é que você acha, sim, que vai reduzir o número de contribuintes? Ou você acha que por essa questão vai ter mais? Na verdade, sempre vai ter bastante, eu acho que pela questão do investimento, né? Mas as pessoas ainda não têm não sabiam dessa regra, e a gente quer deixar bem claro que quem movimentou somente acima de 40 mil que está obrigado a Isso. fazer, Quem certo? movimentou acima de 40 mil no ano está obrigado a fazer a declaração. Não quer dizer, não quer dizer que essas pessoas não Exatamente. estejam obrigadas a fazer a declaração por outros motivos. A gente está falando única e exclusivamente da questão das ações, da obrigatoriedade da declaração por ações, né? O que pode acontecer também se eu tenho imóveis no meu nome, faço a venda, essa venda digamos, comprei por 100, vendi por 200, né? Teve um ganho de capital nessa venda. Esse ganho de capital é tributável. O que é ganho de capital? É quando eu tenho um bem por um valor e vendo ele com um ganho, né? Com um valor a mais. Comprei por 100, vendi por 200. Eu tive um ganho de capital de 100, né? Então, esse ganho de capital ele é tributável. Essas operações também são sujeitas a imposto de renda. Existem algumas exceções que a gente pode tratar, né? No caso de quem tem um único imóvel, né? Que vai fazer a venda. As pessoas perguntam muito para a gente, né, Karen? É importante a gente enfatizar isso aqui, que se você tem na sua declaração de imposto de renda um veículo com um valor de 50 mil reais, você vai fazer a venda dele por 65 mil. Então, houve um ganho pela venda Isso. do veículo. Isso acontece também com imóveis, certo? Lembrando que um bem, quando ele é vendido até 35 mil reais, ele está isento de Isso. imposto de renda, certo? Então, a gente tem que enfatizar isso bem aqui, né, Karen? Que até 35 mil reais o contribuinte ele está O que fica desobrigado de bem pagar o imposto de confuso, né? renda. Assim como a tabela progressiva ela estava desatualizada, né? Veio a atualização agora. Essa questão da venda do imóvel
ser 35 mil para ter a isenção, eu também considero bem defasado, né? Porque hoje, qual é o imóvel que vale 35 mil reais? Então, são coisas que a gente já tem que pensar no futuro, que virão alterações, né? Virão alterações. Ok, tudo bom? Como é que tá o pessoal entrando na live? Sejam muito bem-vindos à nossa live. Ah, e lembrando novamente para quem está entrando agora, né? Quem está entrando agora, né, Karen? Do e-book, no tem fim o da sorteio live. do e-book no final da live, onde a gente vai estar falando uma palavra-chave lá no meu perfil. Quem colocar, seguir as regras que estiverem lá, a gente vai dar de presente, então, esse e-book, que aí tem todas as regras do imposto de renda. Lá a gente não vai estar, a gente não tem só a questão de investimentos, mas sim tem todas as regras de quem é obrigado, dependentes, quais são as deduções, enfim, aquela série de conteúdo, né? Para fazer o imposto de renda. Bem, a gente estava falando da questão do ganho de capital. E as ações também nós temos essa questão, né? Da isenção, então, que é daí até 20 mil reais, que a gente já tinha comentado antes. Então, é muito importante quando perguntam para nós, eu sou obrigado a fazer se eu vendi ação? Não, depende muito da situação. Principalmente. Exato, principalmente pela regra que nós temos agora, né? Quanto à venda de ações, a gente tem regras pelo valor da venda e a gente tem regras pelo resultado da venda, né? Se teve lucro ou se teve perda. Se teve lucro, tem a tributação, que vai variar tipo de que tipo de transação você fez, né? E perdi o raciocínio. Sim, depende do que você fizer, vai depender muito se vai ter lucro ou não. Vai poder compensar no período seguinte. Era isso que eu perdi no raciocínio. Então, assim, por isso que quem opera em trade, quem opera com trade no mercado de valores, é indicado que tem um acompanhamento, uma assessoria contábil, porque são muitas regras para a gente observar. Regra pelo valor da venda, regra pelo se teve lucro, se não teve, o controle desses valores de perda para compensar no período seguinte, né? Então, se você está investindo na Bolsa de Valores, está aumentando seu volume de transações, procura uma assessoria para saber se está tudo certinho. Cabe lembrar aqui, o pessoal que está nos assistindo, que existem diversos tipos de investimentos, né? Que a gente pode dar alguns exemplos. Tem aqueles investimentos que são rendimentos de renda fixa, outros de rendimentos de renda variável, né? Tem muitos contribuintes que acabam perguntando para nós no que é melhor investir. Depende muito da pessoa ou do perfil que ela quer investir, né? Tem do perfil do investidor, né? Oi? Se você é uma pessoa mais conservadora, se você é uma pessoa mais arrojada, né? Gosta de correr risco, não gosta. Então, tem investimento para todo tipo de gosto e de opção. Então, é muito importante lembrar aqui, até aos contadores, contribuintes, que sim, que existem vários tipos e aí cabe realmente, como você comentou, essa questão do perfil da pessoa, né? Por exemplo, poupança. A poupança é um rendimento, a poupança ela é isenta de imposto de renda, certo? Né? Ela tem uma renda fixa e ela não é de alto risco, certo? Né? Nós temos outros tipos também que a gente pode dar aqui, que são letras de crédito imobiliário, de agronegócio, enfim, que são rendimentos que são de alto, de baixo risco. Investimento de baixo risco e também isentos de imposto de renda, né? Porque esses investimentos que são isentos de imposto de renda têm uma característica que é chamado os investimentos oriundos da renda poupada, né? Eles não vão tributar porque esse ganho dessa renda você já passou por ele, né? Você já tributou lá quando você recebeu por seu trabalho, por sua prestação de serviço. Então, quando você aplica isso na poupança, passa a ser uma renda poupada. Então, ele não pode bitributar. É uma característica interessante. O que é diferente dos investimentos
que podem sofrer grandes ganhos de capital, que é no caso das ações, das aplicações de maior valor. Então, esse ganho de capital um pouquinho maior, ele é sujeito a imposto de renda, porque não vai caracterizar mais a parte poupada, né? A renda poupada, né? Vai ter uma ação maior de valorização. E esse ganho, lembrando que a tributação ela só vai ocorrer no ganho, né? Você investiu 5, seu investimento passou para 15, então nos 10 é que vai ser de imposto de renda. O 5 que está aplicado, ele só é tributado uma vez. Ótima colocação, Karen. Então, existem investimentos que até depende do tempo que elas vão, que vai estar no banco, enfim, investido. Quanto maior o prazo, que são aquelas de longo prazo, maior vai ser o valor. Menor a tributação. Maior vai ser o valor a receber, porque vai ter a menor tributação, exatamente. Boa colocação. Por quê? Porque a tabela do imposto de renda ela vai diminuindo. Então, quem aplicou 1 ano ou 2 anos, o valor vai ser diferente, porque o imposto de renda vai ser diferente também. Então, vale lembrar bastante aos investidores, às pessoas, aos contribuintes, que quanto mais tempo você deixar o dinheiro, né, mais você vai receber. Então, essa questão é muito importante. Olha só, até a Cristine. Tine, tudo bom, Tine? Como é que tá? Ju, sejam muito bem-vindas. Então, continuando a nossa live aqui, a questão de criptomoeda, essas apostas esportivas que nós temos, são todas rendas variáveis, porque vai depender muito do retorno. Acho que Oi, tá ouvindo? Oi, Karen. Tá ouvindo? Saiu, entrou de novo. Deu certo. O pessoal tá ouvindo bem? Acho que sim. Eu tô. Tá me ouvindo, Karen? Ótimo. Eu estava falando da parte da renda variável. Chegou a escutar? Estava falando aqui para o pessoal. A renda variável, que então é das ações que nós estávamos falando já, né? Também entram as criptomoedas, né? Apostas esportivas. Então, nós temos... por que são rendas variáveis? Que vai depender muito do negócio dessas empresas. Se elas estão em ascensão no mercado ou não. Nós podemos dar um exemplo da Petrobras, que sempre é uma empresa que está em ascensão, né, em virtude do petróleo, enfim. E um exemplo da Americanas, né? Por que é uma renda variável? Porque quem comprou uma ação de R$80, agora, em virtude da situação financeira dela, pode estar valendo 20, R$10, né? Então, dando esse exemplo aqui para o pessoal, né, dessa questão dos investimentos, do que investir e o que é importante. Gente, uma questão bem importante que a gente precisa colocar aqui para vocês, que a gente não colocou antes, referente aos imóveis e ganho de capital. Existem algumas regras quando a gente for fazer a venda desses imóveis. Porque se ele é um único imóvel, né, Karen? Ou a gente acabou não colocando essa questão aqui. E se você comprar um outro imóvel dentro de 180 dias, quer explicar um pouquinho para o pessoal essa situação também? Referente à venda de imóveis, se você tem um único imóvel e você faz a venda dele, mesmo com ganho de capital, porém, esse valor da venda desse imóvel ele vai ser aplicado novamente no prazo de 180 dias para imóvel de moradia, né? Essa operação ela passa a ser isenta de imposto de renda, né? Então, independente do que você está negociando, se esse é o seu único imóvel de moradia, digamos, se é uma casa de 400 mil, vou melhorar minha casa, vou comprar uma casa de 500 mil. Então, assim, esse ganho de capital, essa melhora da moradia, né? Ela também vai ser isenta de imposto de renda. Ó, nós temos uma pergunta aqui, Karen, bem legal, da Carla. Na declaração, não devemos atualizar o valor do imóvel, não é? Sim, não podemos atualizar, porque ele é colocado na declaração pelo preço de compra, né, da época. Então, se compramos um imóvel há 15 anos e neste tempo houve valorização do mesmo, quando eu for vendê-lo, como se dá o ganho de capital?
Quer responder a pergunta para Assim, nós, tem que se Karen? fazer uma análise, né? Porque mesmo considerando esse ganho de capital, tem um fator que a gente considera no cálculo de venda de imóveis chamado de decadência, né? Então, existe um percentual que é descontado desse valor, que é base de cálculo para o ganho de capital, já considerando essa valorização do imóvel, né? Exato. Porque isso a gente recebe bastante, né? Foi uma pergunta muito importante, muito legal, e que do nosso conteúdo, porque tem gente que comprou um imóvel lá 10, 15 anos atrás, como a Carla colocou, a 20 mil reais. Hoje vai vender o imóvel a 400 mil reais, né? Porque houve realmente a valorização. Nossa, eu vou ter que recolher 15% Isso. sobre essa diferença, né? Essa pergunta a gente recebe bastante. Na verdade, não, porque existe a A desvalorização do imóvel, valorização. desculpa, o fator de atualização, né? Que na verdade ele vai reduzir, e aí esse valor dos 15% ele diminui o Sim, a valor base de para cálculo ser é recolhido, ajustada. A base de né? cálculo do ganho de capital, ela é ajustada por um fator chamado decadência, né? Então, é Exato. importante sempre ter um Isso. profissional de contabilidade do lado, porque é muita regra. E cada investimento, cada tipo de investimento são regras distintas. Então, assim, fica até complicado a gente lembrar de tudo numa live tão breve como essa. São muitas Mas, assim, a questões, gente quer né? deixar os pontos de A gente atenção, de atenção para vocês. Tipo, ações, tem os tipos de ações, tem tributações diferentes para cada tipo de ação, por tipo de ação, por prazo de investimento. Tem o isento, tem o que não é isento, tem aplicação por valor da negociação e tem aplicação por ganho na negociação. Então, assim, a questão de investimento sempre cabe uma análise mais cuidadosa, né? No tipo, no porquê. muitos Exato. Muitos contribuintes acabam caindo na malha fina, né, Karen, vale lembrar, porque não tiveram as informações, né, que cabem à situação de cada contribuinte, acabam caindo na malha fina, tendo que pagar juros e multa. Da questão de imóveis, daqui a pouco podem estar recolhendo sem necessidade, por Isso. desconhecer a legislação, né? Então, eu sempre digo, a gente está aqui para prestar assessoria, né, e dar essa contribuição. E hoje a consultoria da área de imposto de renda é muito importante porque as mudanças elas estão acontecendo a cada momento, né? Então é muito importante que esteja sempre muito bem assessorado para que não Exatamente. recolha o valor indevido, né? A gente já paga bastante imposto, então E é importante também, essa questão. Fabiana, é bom a gente deixar um parêntese aqui aberto sobre essa questão do imposto de renda. Nós somos contribuintes desse imposto. Então, isso nos traz uma obrigatoriedade de declaração. Então, nós estamos obrigados a fazer essa declaração. Isso não quer dizer que a Receita Federal ela não tem essa informação lá, né? Ela tem lá. Quem teve a oportunidade esse ano de fazer a declaração pré-preenchida, vai observar que quem tem valor em poupança já está vindo na declaração pré-preenchida, né? Quem tem CDBs, aplicações, previdências, já está tudo lá na declaração. Então, essa informação ela já está lá, né? Nós temos que cumprir esse Exatamente. papel de ir lá, conferir tudo que está lá, incluir o que a Receita ainda não consegue filtrar, porque não é tudo que está lá, mas está uma boa parte. Incluir essas informações, fazer essa conciliação. Oi, Karen, tô Oi? sem volume. Deu. Não estava te Essa escutando direito, agora deu certo. conciliação de valores e entregar a declaração, né? Caso a gente tenha essa obrigatoriedade por valor de renda, por algum tipo de investimento, e nós não fizermos essa declaração, a gente vai estar sujeito a multa, né? Então, são alguns pontos que é bom a gente falar quando se trata da declaração de imposto de renda. Sem contar que a multa e os juros da Isso. Receita Federal são altíssimos, né?
Então, o pessoal que está nos assistindo, vamos se ater a essa questão, né, de cuidar da declaração e ver a obrigatoriedade de cada situação, né? E lembrando que os valores, quem tem bens acima de 300 mil, lembrando, envolve todos os valores que a gente comentou, sejam carros, terrenos, é muito importante fazer lembrar isso aqui, que está obrigado a fazer, né, Karen? Então, muita atenção a essa questão. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, que queira nos perguntar referente ao conteúdo, vai colocando aqui que a gente vai respondendo para vocês, né, Karen? Eu até queria colocar que a declaração, ela iniciou em 15 de março e ela vai até 31 de maio desse ano. Então, a Receita Federal acabou dando um espaço um pouquinho maior para nós contadores fazer a declaração, né, e ter um prazo um pouco maior para poder cumprir com as obrigações que a Receita Federal nos passou e nos passa sempre, né, Karen? Bem, gente, a gente tinha de conteúdo isso. Karen, tu quer fazer mais alguma observação referente a alguma questão? Não, eu fiz as observações mais importantes que a gente tinha para passar hoje, né? Enfatizar mais uma vez a importância do acompanhamento do contador, do profissional que tem o conhecimento para dar esse suporte ao contribuinte, né? Sobre o acompanhamento de caso cair na malha fina, o que é que eu vou fazer, né? Vai depender muito do que aconteceu para você cair nessa malha fina. Tem coisas que a gente consegue resolver com a simples retificação por algum erro que possa acontecer no preenchimento. Exatamente, faltou alguma informação, né? Até de algum rendimento, de algum dependente, alguma coisa pode acontecer. Então, cada caso é um caso específico. Mas se for algo muito bem lembrado, que caiba comprovação do que você declarou, aí você vai ter que esperar um pouquinho para só prestar essa informação em janeiro. Exatamente. Nós queríamos agradecer quem está assistindo a nossa live, né? Ficamos muito contentes em vocês estarem aqui conosco para a gente comentar um pouquinho sobre essa situação das ações, essas mudanças que nós temos, né? A gente preparou para vocês com muito carinho e a Karen é uma pessoa que eu conheci. Sim. E a gente já tinha feito uma live junto, né, Karen? Então a gente sempre trazendo conteúdos e tentando trazer o máximo de informações, né? E sempre lembrando que a parte de assessoria, de consultoria de um contador é sempre muito importante para que não caia na malha fina nessa época de imposto de renda, né, Karen? Muito obrigada de novo por estar aqui conosco, por estarem aqui conosco, você também, Karen. E a gente vai fazer, então, em seguida, o sorteio do e-book e a palavra-chave. Então, como a gente estava comentando desde o início da live, né, para quem também não estava conosco, quem ficou conosco, a palavra-chave da publicação que eu vou colocar lá no meu perfil é ganho de capital. Então, essa é a palavra e seguir todas as regras que estão lá no perfil. E aí a gente vai fazer, eu e o pessoal da minha equipe, nós vamos fazer o sorteio do e-book referente ao imposto de renda, que daí entram todas as regras referente ao imposto de renda. Pessoal, muito obrigada novamente por estar aqui conosco. A gente, geralmente, na verdade, toda semana eu vou estar trazendo conteúdos no meu perfil e espero que vocês tenham gostado. E, Karen, mais uma vez, obrigada por estar compartilhando aqui o teu conhecimento conosco e com o pessoal. Agradeço todo mundo. E vamos... Uma boa noite a todo mundo. Tchau, tchau.